E se eu dissesse que a coragem para enfrentar os gigantes da vida pode ser encontrada em um dos relatos mais intrigantes da Bíblia? No canal Ao Rei, estamos prestes a desvendar as lições profundas e inspiradoras por trás da história de Davi e Golias. Imagine-se cara a cara com o gigante da dúvida, da adversidade ou do medo, mas descobrir que, assim como Davi, você possui uma pedra precisa para enfrentar esses desafios. Este não é apenas mais um conto bíblico, é um convite para explorar a coragem que transformou um simples pastor em um herói inesquecível. Prepare-se para uma jornada que transcende os limites do tempo, onde cada palavra sussurrada nas páginas sagradas ganha vida diante de nossos olhos. Convidamos você a unir-se a nós, não apenas como espectador, mas como participante ativo, absorvendo as lições que reverberarão além dos versículos, tocando o cerne de sua própria jornada. Se você já enfrentou gigantes ou está prestes a enfrentar, este episódio é para você. A coragem está à nossa espera. Você está pronto para descobrir as lições de coragem de Davi e Golias? A história de Davi e Golias. Entremos agora no coração desta narrativa atemporal, onde as palavras sagradas ecoam através dos séculos, contando-nos a saga inesquecível de Davi e Golias. Imagine, se puder, uma paisagem poeirenta, onde o sol escaldante pinta sombras no chão, e no horizonte, dois exércitos se enfrentam, cada um representando sua própria narrativa de coragem e desafio. Davi, o jovem pastor de coração destemido, emerge como o improvável herói, enquanto Golias, um gigante imponente, personifica os obstáculos aparentemente insuperáveis que todos nós enfrentamos. A história começa a desdobrar-se nas colinas da antiga Judá, onde um desafio singular ecoa pelos vales, estremecendo o exército de Israel. Cada palavra da narrativa é como um fio de ouro entrelaçado nas páginas da história, revelando a essência de Davi, um homem de fé e coragem que, apesar de sua juventude, ousou enfrentar o gigante que ameaçava a paz de seu povo. Nesse cenário bíblico, os contornos da coragem começam a se desenhar. Destacar o contexto bíblico e cultural é como desvendar os segredos de um pergaminho antigo. Imagine os murmúrios da multidão, a poeira elevando-se com cada passo e o farfalhar das folhas nas oliveiras, enquanto Davi, o ungido de Deus, se aproxima do desafio iminente. Essa é uma cena que vai além da mera narrativa. É uma pintura viva da coragem emergindo das circunstâncias mais improváveis. Ao compreendermos as nuances culturais, vislumbramos não apenas a bravura singular de Davi, mas também o impacto cultural de sua escolha. A compreensão mais profunda das circunstâncias revela a verdadeira magnitude do confronto. Não é apenas uma batalha física, é um embate entre a convicção de um jovem pastor e o ceticismo de um gigante imponente. Destacar o contexto bíblico e cultural é como desvendar os segredos de um pergaminho antigo. Enquanto Davi, o ungido de Deus, se aproxima do desafio iminente. Essa é uma cena que vai além da mera narrativa. É uma pintura viva da coragem emergindo das circunstâncias mais improváveis. Ao compreendermos as nuances culturais, vislumbramos não apenas a bravura singular de Davi, mas também o impacto cultural de sua escolha. A compreensão mais profunda das circunstâncias revela a verdadeira magnitude do confronto. Não é apenas uma batalha física, é um embate entre a convicção de um jovem pastor e o ceticismo de um gigante imponente. O que a Bíblia fala sobre Davi? Adentrando os versículos bíblicos que traçam a jornada ímpar de Davi, somos guiados pelas palavras sagradas que revelam o retrato multifacetado deste personagem bíblico notável. Em 1 Samuel, capítulo 16, testemunhamos o momento crucial em que Davi, o jovem pastor, é ungido como rei por Samuel, um ato que transcende sua aparência externa e mergulha nas profundezas de seu coração. Os versículos nos transportam a um cenário onde o próprio Deus, o grande oleiro, molda o curso da história por meio da escolha de Davi. Aqui, descobrimos não apenas um líder ungido, mas alguém cujo coração ressoa em sintonia com o divino. É um convite à contemplação sobre o que significa ter um coração segundo Deus, um coração moldado pela devoção e integridade. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul
havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel capítulo 16. A exploração se estende ao livro de Salmos, onde Davi, além de guerreiro e rei, revela-se um habilidoso músico e poeta. Os salmos atribuídos a ele são como notas que ecoam através das eras, transmitindo emoções que transcendem o tempo. Nesses versículos encontramos um Davi que não apenas enfrenta gigantes no campo de batalha, mas também dá voz às profundezas de sua alma em adoração e súplica. Ao destacar as características e virtudes atribuídas a Davi, percebemos que sua história vai além de feitos heróicos. É uma narrativa que revela a complexidade de um homem cuja fé não era apenas expressa em palavras eloquentes, mas ressoava nas harmonias de sua música e na melodia de sua busca por Deus. Davi, o músico-poeta, nos ensina que a espiritualidade é um tecido intricado que se entrelaça com a vida cotidiana. Ele nos convida a uma adoração
que vai além das palavras, uma adoração que flui do âmago do ser. Ao explorar esses versículos, somos desafiados a cultivar um coração que busca a Deus não apenas nos momentos grandiosos, mas também nas notas sutis de nossa jornada diária. Quem foi Davi? Conduzidos pelas páginas da Bíblia, descortinamos o perfil marcante de Davi, uma figura cuja história transcende as eras, deixando uma impressão indelével nos anais da fé. Originário de Belém, uma localidade humilde, Davi emerge das sombras como um pastor de ovelhas, suas origens pintadas com as cores da simplicidade e autenticidade. A unção de Davi como rei, um episódio seminal registrado em 1 Samuel capítulo 16, revela a escolha divina que o distingue. Este não é apenas um conto de ascensão ao trono, é um testemunho do toque especial de Deus na vida daquele que seria conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Cada gota de óleo ungido sobre sua cabeça ressoa como uma promessa divina que ecoaria através das gerações. Entretanto, o retrato de Davi não se limita à realeza. Sua notável habilidade como músico e guerreiro adiciona camadas de profundidade à sua narrativa. Nos campos, ele afinava sua harpa, compondo melodias que ecoavam nos vales. E nos campos de batalha, sua destemida coragem desafiava os limites do impossível. Davi, o pastor ungido, torna-se Davi, o rei adorado. Suas origens humildes não obscurecem sua trajetória, mas a iluminam. Cada nota de sua harpa ressoa com a harmonia da devoção, e cada pedra atirada contra Golias ecoa com a coragem intrépida de um coração alinhado com o divino propósito. Ao explorarmos quem foi Davi, percebemos que sua história é uma tapeçaria complexa, entrelaçando fé, música, liderança e coragem. Ele não é apenas um personagem bíblico. É um símbolo de como Deus escolhe os simples para confundir os sábios, como a música de um pastor pode ecoar nos corredores do poder. Assim, Davi permanece como um farol de esperança, uma inspiração para todos nós que enfrentamos nossos próprios desafios. Sua jornada, marcada por humildade e grandeza, ressoa nas páginas da Escritura, convidando-nos a refletir sobre a extraordinária graça que pode emergir de origens aparentemente comuns. Continuem conosco nesta exploração fascinante, enquanto desvendamos mais facetas desse homem notável. As lições de coragem de Davi contra Golias continuam a se desdobrar, revelando-se como um tesouro inesgotável de sabedoria e inspiração. Lições extraídas da história de Davi. Ao mergulharmos nas páginas vibrantes da história de Davi, emergem lições atemporais que ressoam como ecos sagrados, oferecendo orientação para nossas próprias jornadas de coragem e superação. Davi, o pastor ungido, transcende sua narrativa pessoal, tornando-se um farol de inspiração para todos nós que enfrentamos gigantes em nossas vidas. A primeira lição que se destaca é a coragem nascida da convicção interior. Quando Davi, impelido por uma fé intrépida, enfrenta Golias com apenas uma funda e 5 pedras, ele nos lembra que, muitas vezes, nossa maior arma contra os desafios é a confiança inabalável em algo maior do que nós mesmos. Isso nos desafia a encarar nossos próprios gigantes com a mesma ousadia. A segunda lição reside na autenticidade de Davi, que não se perdeu nas expectativas alheias. Antes de ser rei, ele era um pastor fiel. Essa transparência nos ensina que a verdadeira coragem se encontra quando abraçamos nossa autenticidade, reconhecendo que a grandeza muitas vezes começa nas origens mais simples. Além disso, a história de Davi revela a importância de se manter firme na fé, mesmo diante das adversidades. Sua fé não era apenas retórica, era uma força que o impulsionava a desafiar as probabilidades. Isso nos instiga a cultivar uma fé resiliente, que nos sustenta nos momentos mais desafiadores. A habilidade multifacetada de Davi também nos ensina que a coragem não se limita a um campo específico da vida. Sua destreza como músico e guerreiro demonstra que a coragem pode se manifestar de maneiras diversas. Podemos enfrentar nossos gigantes com a mesma resiliência que ele exibiu no campo de batalha, encontrando nossa própria melodia de coragem nas atividades do dia a dia. Ao extrairmos essas lições, percebemos que a história de Davi não é apenas uma narrativa antiga, mas uma fonte inesgotável de princípios atemporais.
Ao aplicarmos essas lições em nossas próprias vidas, tornamo-nos protagonistas de nossas histórias, enfrentando nossos gigantes com a mesma fé, autenticidade e coragem que marcaram o legado de Davi. Portanto, convido vocês, queridos espectadores, a se juntarem a nós nesta jornada de descobrimento. Vamos aplicar essas lições à nossa própria narrativa, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada vitória em um testemunho de coragem. As lições de coragem de Davi contra Golias estão prontas para se entrelaçar com as páginas de sua vida. À medida que concluímos nossa jornada pelas lições de coragem de Davi contra Golias, convido cada um de vocês, queridos espectadores, a compartilhar suas reflexões e experiências relacionadas à coragem e superação. A história de Davi ressoa através dos séculos, mas sua verdadeira grandiosidade está em como ela se entrelaça com as histórias individuais de cada um de nós. O que a coragem significa para você? Como você enfrentou seus próprios gigantes? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Este não é apenas um espaço para aprender, mas também para crescer juntos, inspirando-se uns nos outros nas jornadas da vida. Agradeço calorosamente por dedicarem seu tempo a explorar essas lições edificantes conosco. Se este conteúdo ressoou em seu coração, convido você a expressar seu apoio deixando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando este vídeo com aqueles que podem encontrar inspiração nessas histórias atemporais. A participação de vocês é o que torna este espaço especial. Continuem conectados conosco para não perder os próximos vídeos emocionantes e edificantes do canal Al Rei. Estamos ansiosos para continuar explorando as riquezas da Bíblia juntos, desvendando as lições que ecoam além dos versículos bíblicos. Obrigado por fazerem parte desta comunidade que busca a sabedoria nas páginas sagradas. Até o próximo vídeo.